Então, vamos lá? Boa noite, galera. E a gente começa a nossa aula agora, já comecei a nossa gravação. E eu vou iniciar essa aula aqui, antes de falar qual é o tema, antes de falar qual é o assunto, antes de falar qualquer coisa. O nosso primeiro golpe aqui já vai ser uma questão, tá? Eu vou colocar no quadro uma questão, eu não vou nem fechar a tela, vai ficar minha carinha aí aparecendo. Eu quero que vocês pensem qual é o gabarito, tá? Quem encontrar, já coloca no chat aqui qual letra você encontrou, que eu vou fazer uma discussão sobre ela. Aí depois eu ensino alguma teoria para trabalhar exercício. Eu tenho aqui algumas questões de concurso também, tá? Então, tá no quadro. Encontrou o gabarito, coloca no chat, tá? Eu vou só alterar a data aqui embaixo aqui enquanto isso. Ninguém. Vamos lá. Eu quero palpites aí. Qual a letra? Qual é o gabarito? Preciso de mais. Mais palpite. Mais. Já tenho dois. Tenho mais algum? Já tenho dois palpites para a letra C. Eu tenho um palpite para a letra B. Mais alguém? Três para C. Tem um último palpite aí? Então vamos lá agora. 3 palpites para a letra C, 2 para a letra B, tá? Então vamos começar aqui a nossa correção. Não só a correção, tá? Vai ter uma explicação em cima disso daqui. Porque essa questão eu escolhi ela propositalmente. Olha pra cá. Essa questãozinha aqui, ela é montada. Ela é bem fácil, né? Só que ela é montada para gerar erro. Tá? Então, existe uma forma de pensar que vai dar errado, infelizmente, que seria o seguinte, ó. Eu tenho uma praça, né? Não, terreno. Então eu tenho aqui, olha, o terreno 1. E eu tenho o terreno 2. Certo? A questão fala que o terreno 1, ele é um terreno circular, aonde... círculo, né? Calma aí, eu tenho uma ferramenta de círculo aqui, eu tô passando vergonha com o desenho aqui. Não vou, né? Pronto. Muito melhor. Tá? Então, olha aqui. Eu tenho aqui, olha, uma praça circular 1, aonde o raio dela é 8 metros. E eu tenho aqui uma praça circular 2, aonde o raio dela é 24 metros. 3 vezes maior, né? Então, o raio é 3 vezes maior. Aí a pessoa, ela olha para a questão e fala o seguinte, pô, essa questãozinha aqui, a questão fala que o cara leva 5 horas para limpar. Como ele paga como ele recebe R$4 a hora, então 5 vezes 4, R$20 aqui de serviço, certo? E tá certo. Esse tá certo. Agora vem o pensamento errado. É a pessoa pensar que o terreno 2, ele é 3 vezes maior. Aí a pessoa pensar, opa, é só pegar daqui pra cá, olha, é só multiplicar por 3, né? Então 8 vezes 3, 24. Então eu vou levar 15 horas de trabalho. E eu vou receber R$4 por cada uma aqui, R$60 aqui. Infelizmente isso aqui tá errado, tá? Então esse pensamento aqui não funciona. E eu vou mostrar a vocês porquê e depois eu venho aqui e faço a questão corretamente. Melhor, né? Vamos fazer correto primeiro. Aí eu ensino o que eu quero ensinar na aula de hoje. Aí eu refaço ela ensinando aquilo que eu quero mostrar pra vocês. A maneira correta de fazer isso é o seguinte, ó. Maneira correta não, né? Uma das maneiras. A questão fala que o primeiro é um terreno circular. Então olha aqui. É um terreno circular de
8 metros de raio. Então, qual vai ser a área dele? A área é igual à área do círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área dele vai ser π vezes o 8 ao quadrado. Então, a área dele é 64π, né? E essa área de 64π é uma área que ele recebe em dinheiro R$20, né? Agora vem o terreno 2. O terreno 2, a área do terreno 2 é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então vai ser π vezes 24 ao quadrado. Então talvez seja isso, né? A galera demorou um pouquinho para encontrar a resposta porque estava fazendo 24 ao quadrado. 24 ao quadrado é meio grandinho. É 288 vezes 2. Que eu não sei quanto é. Deixa eu ver. 576? É isso aqui? Deixa eu ver. Quero fazer besteira aqui não. Foi, certinho. Então, esse terreno aqui, eu quero saber quanto que ele recebe em dinheiro. Certo? Então, repara só. O terreno 1 vale 64π. O terreno 2 vale 576. Isso aqui não é 3 vezes maior. É muito maior mesmo. Então, a maneira para fazer isso daqui é uma regrinha de 3. Você pode fazer, olha, 64π me rende R$20. 576π me rende X. Aí você pode até, ó, cortar o π com o π e fazer aqui a continha cruzada. Aí, fazendo a continha cruzada, você vai encontrar 64x é igual a... Isso aqui vai ficar grande, hein? Deixa eu ver. Ah, não vou fazer isso aqui de cabeça, não. 11.520. Aí aqui a tua conta seria 11.520 dividido para 64. Fazendo essa divisão aqui, você vai encontrar a letra B, 180. Essa é a maneira, vamos botar assim, usual de se resolver. Encontra a área de cada um dos terrenos e faz a relação entre elas. Só que tem uma maneira de resolver isso aqui que é muito mais rápido. Muito mais rápido. Eu vou chegar nessa resposta aqui, 180, em segundos. Você vai bater o olho e vai fazer isso aqui muito mais rápido, tá legal? Aí eu vou mostrar isso, volto para a questão, resolvo ela e eu faço uma expansão disso para figura espacial, tá? Então, olha para cá. Vamos lá? Eu vou falar agora de uma coisa chamada razão de proporção diária, por enquanto é diária, e depois eu faço a expansão maior. Mas eu vou começar isso aqui com um pequeno exemplo, tá? Eu quero um primeiro exemplo para poder ilustrar o que eu quero falar com vocês. Imagina o seguinte. Aqui. Perdão. Então eu vou começar aqui a brincadeira com um exemplo. E para começar esse exemplo, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Imagine que vocês compraram um terreno, e esse terreno é um terreno retangular. Certo? Vocês pegaram esse terreno e venderam esse terreno aqui por, sei lá, R$20.000. Um vizinho de vocês, que tem um terreno na mesma região, um terreno que tem a mesma valorização, ou seja, o que faz um terreno ficar mais caro ou mais barato é só o tamanho dele. E o vizinho tem um terreno maior do que o seu. O vizinho tem um terreno que tem o dobro das dimensões do seu. Se você vendeu por 20 mil, o vizinho consegue vender o dele por quanto? O dele tem o dobro das dimensões. Então, o do vizinho é isso aqui, ó. O dobro das dimensões. Certo? Então, eu vou colocar aqui terreno 1.
E aqui, terreno 2. Certo? E o terreno 1, ele tem aqui uma base e tem aqui uma altura. O do vizinho tem o dobro das dimensões. Então, do vizinho é o dobro da base e é o dobro da altura, tá? Esse aqui, olha, foi vendido por 20 mil reais. Eu quero saber quanto que eu consigo vender o do vizinho, tá? Se eu calcular a área desse daqui, se eu calcular a área do primeiro, eu descubro que a área dele é só fazer base vezes altura. Então vai dar B vezes H, só isso. E se eu faço a área do segundo é 2 bases vezes 2 alturas. Então quando eu faço isso daqui, olha, 2 vezes 2 é 4. Tá vendo? A área do primeiro é B vezes H. A área do segundo é 4 vezes B vezes H. Isso significa que o meu vizinho tem um terreno 4 vezes maior do que o meu, e não o dobro. Por que isso acontece? Isso acontece porque se eu estou falando que o meu vizinho tem um terreno que tem o dobro da base e o dobro da altura, o terreno dele é o dobro do meu 2 vezes. Dobrou base e dobrou altura. Então olha para cá. A altura está dobrada e a base está dobrada. É como se cada quadradinho que está aqui, ou cada retângulo que está aqui, fosse um terreno igual ao meu. Esse terreno aqui, olha, é um terreno igual ao meu. É um terreno que a base vale só B e a altura vale só H. Então, o meu vizinho tem um terreno 4 vezes maior. 4 vezes, tá? Então, se o meu vizinho tem um terreno 4 vezes maior, então ele precisa ser vendido por 4 vezes o valor do que eu vendi o meu. Então, o meu vizinho consegue vender por 80 mil, tá? Então, tem que ser vendido por 80 mil, 4 vezes maior, tá? É isso que tem que acontecer com ele. Tem que ser 4 vezes mais caro, tá? Agora, por que eu tô falando de razão, proporção de área aqui? É porque eu tô querendo falar com vocês o que acontece quando eu pego alguma figura e multiplico ela e eu aumento ela de forma proporcional. O terreno do meu vizinho é proporcional ao meu, né? Eu aumentei proporcional. O retângulo dele é proporcional ao meu. É o dobro das dimensões. Então, eu dobrei a base, dobrei a altura. Isso aqui eu consigo usar em muitas figuras. Aquela questãozinha da ESA que eu coloquei, da praça circular, é uma delas. É uma questão que fala sobre proporção. Então, olhem para cá rapidinho. Eu tenho aqui, olha, algumas unidades. Ó, eu tenho aqui. Deixa eu ver. Pode ser comprimento. Comprimento. E área, tá? O comprimento é uma medida que ela tem uma dimensão só. Comprimento vai ter uma dimensão, ou seja, 1 metro, 2 metros, 20 centímetros, 40 centímetros, é uma dimensão, é metro, centímetro. Agora, a área é uma unidade que ela tem 2 dimensões, porque a área vai ser metro quadrado, centímetro quadrado, ou seja, a área tem a ver com 2 dimensões, largura e altura, base e altura e coisas do tipo, tá? Então, se eu tenho uma figura e por um acaso eu peguei essa figura e multipliquei o comprimento dela por 2, a área vai ser multiplicado por 2 ao quadrado. Porque eu vou mexer 2 vezes a largura e 2 vezes a altura. Por isso que a minha área fica 4 vezes maior. Tá? Continuando. Se eu pegar o comprimento e multiplicar por 3, a minha área vai ficar 3 ao quadrado vezes maior. Ou seja, 9 vezes maior. Porque eu multipliquei a base por 3, multipliquei a altura por 3. Então, 3 vezes 3 é 9. E, de forma genérica, se eu pegar o comprimento e multiplicar por K, que é a minha
é a minha razão de proporção aqui, a minha área vai ser multiplicada por k ao quadrado, tá? Então, se eu multiplicar um terreno por 5, a minha área vai ficar 25 vezes maior. Se eu multiplicar as dimensões do terreno por 7, a minha área vai ficar 49 vezes maior, tá? É isso que acontece. Se eu multiplicar alguma coisa por k, a minha área vai ser multiplicada por k ao quadrado, certo? Então, dito isso, olhem aquela questão da ESA. Aquela questão da ESA falava de... Opa, chegou mais alguém aqui. Então, olha aqui. Aquela questão da ESA, do comecinho da aula, aquela questão da ESA, é uma questão da ESA que falava de uma praça circular. Eu tinha um terreno circular 1, né? Eu tinha um terreno circular 1, aonde o raio é igual a 3 metros. E eu tinha um terreno circular 2, que era maior do que o primeiro, aonde o raio... Opa, não é 3 não, o raio era 8, desculpem. O raio era 8. E um terreno circular 2, aonde o raio era 24 metros. Certo? Então, o primeiro tinha raio 8 e o segundo tinha raio 24. Agora, vamos usar isso que eu acabei de falar aqui em cima. Daqui para cá, o raio foi multiplicado por 3, não é isso? O raio foi multiplicado por 3. Então, se aqui, olha, eu tenho uma área A, esse cara vai ter uma área 9 vezes maior. Por que 9? Porque a gente acabou de ver aqui em cima que se um comprimento, como o raio é um comprimento. Se um comprimento for multiplicado por k, a minha área vai ser multiplicada por k ao quadrado. Então, como o meu raio foi multiplicado por 3, a minha área vai ser multiplicada por 3 ao quadrado, que dá 9. Então, o primeiro terreno tem uma área A, o segundo terreno tem uma área 9 vezes maior, 9A. E isso serve para quê? Se a questão fala que o primeiro terreno, o cara cobrou 20 reais para limpar, o segundo terreno, que é 9 vezes maior, é só fazer 20 reais vezes 9, que vai dar 180, tá? Então, aquela questão da ESA eu consigo fazer em poucos segundos, se eu souber isso daqui, tá legal? Se eu souber aquilo dali, eu consigo fazer aquela questão. Então, se eu peguei um raio e tripliquei, isso significa que a minha área ficou 9 vezes maior. Então, eu vou cobrar um valor 9 vezes mais caro. É só pegar os 20 reais e fazer vezes 9. Tá resolvido aquela questão da ESA. Mas eu disse que eu ia usar esse elemento para expandir, tá? Eu quero falar com vocês não é sobre área, eu quero falar com vocês sobre sólidos em geral, tá? Então, eu vou colocar aqui. Eu quero falar com vocês agora, não é mais sobre figuras planas, eu quero falar sobre figuras quaisquer, tá? Então, olhem para cá rapidinho. Certo? Então, eu vou fazer aqui uma ilustração. Eu acho que essa minha ilustração aqui já vai ser boa para poder iniciar o conceito com vocês, tá? Então, olha para cá.
Vamos lá? Então, olha para cá. Essas duas figuras que eu desenhei são duas figuras semelhantes, tá? Aqui eu tenho um cubo pequenininho e aqui eu tenho um cubo maior. Eu aumentei o cubo. O que é uma figura que não é semelhante? É quando a gente aumenta ela sem ser proporcional. Então, por exemplo, se eu fosse aumentar esse meu cubo e ele virasse um paralelepípedo, ele deixava de ser semelhante, tá? Então, largura, comprimento e altura foram multiplicados pelo mesmo valor. Eu não deformei a minha figura. Então, olha para cá. Isso aqui é só para poder ilustrar, tá? Aqui eu tenho um cubo aqui. Eu tenho comprimento. Calma aí. Eu vou botar do lado de cá. Ou melhor, né? Eu posso jogar pra cá as figuras. Fica mais fácil depois de trabalhar. Vai ficar aqui. Certo? Então olha aqui. Comprimento. Área, volume, tá? Então aqui eu tenho uma figura de uma dimensão, que é o comprimento, ele é só um comprimento, né? Ele é só uma dimensão, tem só uma direção e acabou. A área é uma figura de duas dimensões, quer dizer, uma grandeza de duas dimensões, e o volume de três dimensões, certo? O que eu quero falar aqui com vocês? Digamos que esse cubo aqui, olha, aqui vale 1, então aqui vale 2. Vamos lá? O cubo aqui, o comprimento dele. Esse cubo aqui, o comprimento vale 1. Uma unidade de comprimento. Enquanto esse cubo maior aqui vale 2. 2 unidades de comprimento. Certo? Agora vamos para a área. Olhem para a área da face desse cubinho aqui. A face desse cubinho aqui, ele é um quadrado onde a base vale 1 e a altura vale 1. Então a área daquela parte ali, olha, é uma unidade de área. Agora olha para essa figura 2 aqui. Essa face é formada por 4 quadradinhos. Então a área do segundo é 4 unidades de área. E agora vem o volume. Como é que eu calculo o volume aqui da minha figura? É 1 vezes 1 vezes 1. Eu tenho aqui, olha, uma unidade de volume. Agora, olha o volume do outro cubo. Eu não preciso nem saber fórmula. Para formar o cubo grande, eu estou usando quantos pequenos? O grande é composto por quantos pequenos? 4. Então, esse cubo grande é composto por 4 cubos pequenos. Então, desculpem, 8. 4 em cada camada. Eu tenho 4 na camada de cima aqui, olha, eu consigo ver 4 aqui. Então, eu vou ter 4 na camada de baixo, perdão. Então, essa figura aqui, ela é composta por 8 cubos, 8. O volume dela vai ser 8. E, matematicamente falando, base é 2, comprimento é 2, altura é 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8 unidades de volume, tá? Agora, repara aqui uma coisa que eu falei com vocês. Da primeira figura para a segunda figura, o comprimento, ele dobrou, né? O comprimento, ele foi multiplicado por 2. Agora, a área ficou 4 vezes maior. A área foi multiplicada por 2 ao quadrado. Por isso que a área ficou 4 vezes maior. E agora, olha o volume. O volume, ele foi multiplicado por 2 ao cubo. Porque dobrou comprimento, dobrou largura e dobrou altura. Então, sempre que eu mexo em alguma dimensão de alguma figura, isso acontece com ela. A área vai ser multiplicada ao quadrado e o volume vai ser multiplicado ao cubo. Então, de maneira geral, olhem aqui. Se eu tenho aqui, ó, de forma agora genérica,
Se eu tenho aqui dois cones, tá aqui, dois cones, certo? Então eu tenho aqui dois cones. Digamos que esse daqui, olha, eu tenho um raio e eu tenho aqui, ó, uma altura. E essa figura maior, o raio dela foi multiplicado por K. Então eu tenho aqui, olha, um K vezes o raio. E aqui, olha, eu tenho um K vezes a altura. Eu aumentei a minha figura, só que eu aumentei a figura proporcional, tá? Então digamos que aqui eu tenho um cone onde o raio vale 2 e a altura vale 5, e do lado eu tripliquei, de 2 pulou para 6 e de 5 pulou para 15, só um exemplo. Então eu estou aumentando todas as dimensões com a mesma proporção. Então eu consigo fazer aquilo que eu expliquei para vocês para a área, mas agora para volume. Então é para cá, comprimento, área e volume. Se por um acaso o comprimento for multiplicado por K, significa que a área vai ser multiplicada por um K ao quadrado e o volume vai ser multiplicado por um K ao cubo, tá? Então, o volume da minha figura vai ser multiplicado por K ao cubo, certo? Só que eu preciso ainda de exemplo para entender como isso aqui funciona. Então, eu tenho aqui duas questões que ainda não são questões de concurso, mas são questões que eu posso usar para explicar isso daqui. A primeira eu vou resolver direto e a segunda eu deixo para vocês, tá? Então, deem uma olhada aqui na minha questão número 2. Questão número 2 aqui no quadro. Olha só. Uma empresa possui latas de óleo em formato de cilindro, com raio 6 e altura 18. Ela vai lançar chaveiro de brinde, que vai ser miniatura da lata, tá? Miniatura, ela vai encolher a lata, com 2 centímetros de raio. Eu quero saber o seguinte, o volume do chaveiro é quantas vezes menor do que o volume da lata real, tá? Então aqui, olha, eu tenho o seguinte, eu tenho uma lata real, é uma lata cilíndrica, tá? Ignorem o desenho aqui. E eu tenho aqui, olha, uma lata que é um chaveirinho, pequeno. Certo? A questão fala que o real, né? O real, eu tenho 6 centímetros de raio e 18 centímetros de altura. O chaveiro é uma miniatura que tem raio 2, certo? Então, a lata real é 3 vezes maior do que o chaveiro, tá? Eu vou até escrever assim mesmo, ao contrário, acho que vai ficar mais fácil de entender. Tá aqui. A lata real, ela é 3 vezes maior, porque o raio do chaveiro é 2, a da lata é 6, né? Então, pela lógica, a altura tem que ser 6 centímetros também, porque aí quando eu multiplicar por 3, vira 18, tá? O que uma pessoa que não sabe isso que eu acabei de ensinar pode fazer? Calcula o volume da lata grande, calcula o volume da lata pequena e verifica quantas vezes a grande é maior do que a pequena. Πr ao quadrado vezes a altura, πr ao quadrado vezes a altura. Só que a gente aprendeu uma ferramenta para não precisar fazer isso, tá? Por quê? A gente sabe que se essa latinha aqui, o volume dela é V, essa daqui vai ser V multiplicado por 3 ao cubo, né? Porque se o meu comprimento, eu vou até escrever aqui, se o meu comprimento está sendo multiplicado por 3, quer dizer que a minha área
está sendo multiplicado por 3 ao quadrado, ou seja, por 9. A área da lata grande é 9 vezes maior do que a área da lata pequena, mas a questão não quer saber isso. E o volume vai ser multiplicado por 3 ao cubo, ou seja, 27. Então, eu precisaria de 27 chaveiros para conseguir encher a lata grandona. 27. Aí é só chegar aqui, olha, e marcar letra E. É só isso mesmo, tá? Então, se eu entender essa ferramenta, isso me evita calcular. Se você calcular o volume da pequena, calcular o volume da grande, você vai ver que a grande é 27 vezes maior. Só que é muito trabalho para uma coisinha tão simples, tá? Então, essa que é a ideia geral. Agora, eu vou colocar uma questão aqui e eu quero que vocês pensem nela, tá? Ainda não é questão de área militar, tá? Mas é uma questão para poder ainda ilustrar. Depois disso, eu trago questões de sargento e oficiais para vocês, tá? Então, vamos lá? Eu vou fazer agora a questão número 3. Quer dizer, eu não, né? Eu vou deixar que vocês façam a questão número 3. Questão número 3 aqui. Então, tentem fazer a questão, tá? Tentem fazer. Façam a leitura com calma. Tentem fazer. Eu vou marcar 4 minutos. Aí eu venho aqui corrigir. Aí depois disso é EA e oficiais para poder brincar, tá? Tempo para vocês, podem tentar fazer. Vamos lá, galera? Vamos brincar aqui? Então, eu coloquei essa questãozinha para vocês, para ser só uma maneira de visualizar isso que eu tô falando. Essa questão, ela tem uma coisa que é palpável, é uma taça de sorvete, coisa e tal. Então, isso aqui vai ajudar vocês a entenderem o que eu quero falar sobre a ideia de proporção, tá? Então, eu vou resolver com a questão e depois eu pego as militares para vocês. E vamos lá. Em um restaurante, serve uma sobremesa numa taça cônica, da seguinte maneira: primeiro coloca um licor na taça até atingir metade da profundidade, ou metade da altura, e depois coloca um creme de sorvete mamão batido. Pergunta: da capacidade da taça, qual é a porcentagem ocupada pelo licor? O licor ocupa metade da altura, mas não quer dizer que ele ocupa metade do volume. Claramente a parte de cima é bem maior do que a parte de baixo, tá? Então, o que eu posso fazer para encontrar isso daqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos usar o que a gente acabou de aprender. Eu tenho um cone, que é o licor. E eu tenho um cone grandão, que é a taça. Independente aqui do meu desenho bonito que eu fiz para vocês aqui. A questão fala que eu vou chamar a altura do licor de H. Aí, olha para cá, a altura aqui vai ser H. Então aqui em cima também vai ser H, né? Então, se o licor tem altura H, a minha taça é o dobro, é 2H. Certo? Então, olha para cá. Comprimento, área, volume. O comprimento, que no caso é a altura, foi multiplicado por 2. Então a área vai ser multiplicado por 2 ao quadrado. E o volume por 2 ao cubo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o licor tem um volume qualquer, V, e a minha... Vou botar aqui embaixo, né? O licor tem um volume V.
E a taça, que vai ser 8 vezes maior, tem volume 8V, tá? A taça é 8 vezes maior, certo? Eu quero saber qual é a porcentagem que o licor ocupa. É só fazer uma regrinha de 3. 8V é 100% da taça. O licor que é V equivale a X. Aí você pode simplesmente, ó, cortar a letra V com a letra V e fazer cruzado. Quando você faz cruzado, você vai ter 8x igual a 100, x é igual a 100 dividido para 8. 100 dividido para 8 vai dar 12,5%, certo? Então, o gabarito aqui vai ser letra D, tá? E tá feito, 8,5%. Ou seja, se o meu licor ele tem metade da altura, então o volume vai cair pela metade 3 vezes. Vai cair pela metade no comprimento, vai cair pela metade na largura e vai cair pela metade na altura. Então 100% cai pela metade, 50. Cai pela metade, 25. Cai pela metade, 12,5. Tá? Não precisa calcular o volume de ninguém. Eu não sei nem o volume da sobremesa, mas eu sei calcular a porcentagem dela, tá? E tá feito a nossa número 3, tá legal? Então, vamos agora fazer umas duas questões da EAR primeiro, pra gente poder aquecer, tudo bem? Então, questão número 4, questão da EAR. Questão da EAR. Questão da EAR, aqui no quadro de vocês, tá? A questão, ela fala sobre área, ela fala sobre aumentar o raio de uma figura ou não. Eu não vou nem ler muito, eu não vou nem dar muito spoiler. Eu quero que vocês tentem fazer essa questãozinha aqui, tá? Vou marcar os minutinhos, aí eu volto e corrijo com vocês. Tentem fazer essa questão da EA que envolve esfera, tá? Envolve esfera, envolve algumas coisas, só que envolve principalmente a ideia de sólidos equivalentes, tá? Podem tentar fazer a questão. Vamos lá, espero que tenham conseguido pensar e resolver a questão, tá? Essa questãozinha aí, ela tem várias formas de pensar, várias formas de resolver, só que o que eu ensinei serve para ajudar um pouquinho vocês, tudo bem? Então, vamos resolver, vamos aplicar e vamos entender melhor como funciona as relações que eu ensinei para vocês sobre proporção de sólidos, tá? Então, vamos lá. Vou fazer a leitura e vou resolver a questão. Uma esfera tem 9π centímetros de área. Para que a área dela passe a ter 100π, o raio deve ter a sua medida aumentada em quanto? Então, vamos lá? Eu tenho aqui, olha, uma esfera... Vermelho não, filho. Eu tenho aqui uma esfera pequena e eu tenho aqui uma esfera maior. Cara, isso aqui foi uma ignorância que eu fiz aqui. Essa daqui, olha, ela tem a área 9π. Essa daqui tem uma área 100π. Então vou fazer o mesmo esqueminha que eu tenho feito. Comprimento, área, volume. Nesse caso, eu nem vou usar o volume, tá? Por quê? Só tô falando de área e raio, né? Então, só tô falando de área e comprimento. Então, o volume aqui ele não é importante, tá? Então, aqui, olha, eu posso fazer assim, olha. A área da primeira, ela vale 9π. A área da segunda, ela vale 100π, certo? Qual foi o valor que eu multipliquei aqui? Aqui eu tenho o raio. E aqui vai ser K vezes o raio, certo? O raio é vezes K, a área é K ao quadrado. Então, como é que funciona isso aqui? Vai ser assim, olha. 9π vezes o K ao quadrado virou 100π. Concorda comigo? Porque o comprimento, olha, ele foi multiplicado por K. E a área por K ao quadrado.
Então 9π multiplicado por k ao quadrado dá 100π. Então, olha, eu posso cortar esse cara com esse cara aqui, certo? Vou passar o 9 dividindo. Então k ao quadrado é igual a 100 dividido para 9. Agora eu vou tirar a raiz. O k é igual a 10 terços, certo? 10 terços. Então, aqui eu tenho o raio e aqui eu vou ter o raio da minha esfera grandona. Então, como eu sei que o k ele vale 10 terços, então tá aqui, olha, 10r sobre 3, certo? Tá aqui, 10r sobre 3. Aí tem um problema. O raio ele foi multiplicado por 10 terços. Aí você olha e vê assim, tá, beleza, isso significa quantos por cento? Né? 10 terços representa quantos por cento? Eu tenho que multiplicar esse cara por quanto? E quase que eu faço besteira. Eu quero saber, o raio tem a sua medida aumentada, então eu quero que ele aumente, né? Então, vamos lá, vamos fazer isso daqui então. Eu vou apagar essas esferas aqui, porque elas não estão me ajudando em nada, estão só me tomando espaço. E vamos começar a aumentar aqui. Olha aqui. A minha esfera 1, eu tenho o raio R. A minha esfera 2, eu tenho 10 terços de R. Né? Eu encontrei o K vale 10 terços. Então a minha esfera 2 é 10 terços de R. Aí vem a pergunta, eu aumentei quanto? Quanto que eu aumentei de um para o outro? Quanto que foi aumentado? Então o aumento foi, quanto que foi o aumento? É só fazer 10 terços de R menos o R para saber quanto que aumentou, tá? É porque como é fração, é mais difícil de ver. Se fosse número inteiro, o raio vale, sei lá, o raio vale 1 e ele pulou para 8, então aumentou 7, né? 8 menos 1 dá 7. Então é só fazer aqui a subtração, tá? Subtrai, faz MMC aqui bonitinho, vai dar 7 terços de R, certo? 7 terços de R. Então, o raio aumentou 7 terços, certo? O raio aumentou 7 terços. Só que aí vem um problema. Qual vai ser o gabarito aqui? O meu raio aumentou 7 terços de R, certo? Então, quanto de aumento eu tive aqui? Quanto de aumento de fato eu tive aqui? Esse aumento aqui foi quanto? Certo? Esse 7 terços aqui vai ser qual alternativa? O que eu tenho que marcar aqui? Essa que vai ser o grande problema da questão. Que a pessoa ela pode fazer a conta certinha, encontrar aqui a relação 7 terços e depois ficar em dúvida em qual marcar. Tudo bem? Então, agora a gente já viu, tá? Para quem for com dúvida aqui, é só fazer o MMC, vai dar 3R sobre 3. Aí 10 menos 3 é 7, certo? E veio pra cá. Aí eu quero saber qual vai ser aqui o meu gabarito. Para poder fazer essa questão, eu tenho que entender o que significa esse número, tá? Para poder ver qual é a porcentagem que ele representa, certo? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Qual é a maneira mais fácil de fazer? Eu não quero pegar a alternativa e dividir a alternativa para poder encontrar isso daqui. Eu quero fazer o contrário. Eu quero que esse valor se torne a alternativa. Ah, é mole. É só fazer vezes 100. É só fazer vezes 100. Não precisa nem pensar em muita coisa aqui, não. Só fazer vezes 100. Por quê? Aqui, olha, é só fazer vezes 100. Eu vou tentar mostrar o porquê. Se eu pego o 7 e divido para 3, eu vou ter a minha porcentagem em forma decimal.
para transformar em porcentagem nesse formato, eu multiplico por 100. Olha para cá a letra D. A letra D é isso aqui, por cento. O que significa o símbolo por cento? Significa por 100. Então isso aqui, olha, vai dar isso daqui. Aí você vai poder cortar os zeros. Olha para cá. 7 terços. Tá vendo? Então vai dar 7 terços. Tá legal? Esse aqui é o gabarito. Eu estava fazendo de uma maneira que dava mais trabalho. Eu peguei o 7 e dividi para 3. Vai dar 2, alguma coisa, sabe? Então era 200%. Aí eu ia encontrar a opção que fosse 200%. 700 dividido para 3 vai dar 200% e alguma coisa. Mas não precisava fazer isso aí não. Era só multiplicar por 100 que eu encontro o gabarito. E tá feito. Resolvi a questão da EA, tá? E eu encontrei o K muito rápido, usando a ideia de proporção aqui. Certo? Agora eu vou colocar mais uma questão da EA para vocês, que vai ser nossa questão número 5. Tá aí no quadro, questão número 5, tá? Considere duas esferas, a primeira com 16 π de área e a segunda com raio que é 5 meios o raio da primeira. Qual vai ser a área da minha segunda esfera, tá? Tentem fazer. Essa daqui é um pouquinho mais fácil do que a anterior, porque não envolve porcentagem. Se a outra não envolvesse porcentagem, era bem rápido de fazer, tá? E depois dessa, eu coloco uma da SpaceX para vocês, tá? Tempinho para vocês, tentem fazer. Vamos lá? Tem uma maneira rápida de fazer essa e tem uma maneira com conta de fazer essa daí, tá? Vamos fazer as duas, né? Porque cabe, então. Duas esferas. A primeira tem 16 π de área e a segunda tem o raio que é 2/5 do raio da primeira, tá? Eu quero saber qual é a área da segunda esfera. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou organizar igual eu fiz as outras, tá? Comprimento. E área. Eu não vou nem usar volume porque não tem volume aqui. Então aqui eu tenho esfera 1. E aqui eu tenho esfera 2. Certo? Então, vamos começar aqui agora a brincadeira. A esfera 1 tem o raio medindo R. E a esfera 2 tem o raio que é 5 meios do raio da primeira, né? A segunda tem o raio que é 5 meios o raio da primeira, certo? A área da primeira vale 16 π. Eu quero saber quanto que vale a área da segunda, tá? Então, o que pode fazer? Daqui para cá, olha, eu sei que o K ele vale 5 meios, tá? Porque o raio foi multiplicado por 5 meios. Então, o K ele vale 5 meios. Então, imagina que o K fosse 2. O raio da segunda é 2 vezes o raio da primeira. Então, a área seria 2 ao quadrado, correto? Mas como eu multipliquei o raio por 5 meios, o que eu tenho que fazer? A minha área vai ser multiplicada por 5 meios ao quadrado. Então, olha, 5 meios ao quadrado vezes 16 π. É isso aqui, tá? Porque o raio foi multiplicado por 5 meios, então a minha área vai ser multiplicada por 5 meios ao quadrado. Se fosse volume, seria multiplicado por 5 meios ao cubo, tá? Então, 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Então, isso aqui vai ser 25 quartos vezes 16 π. De cara, eu vou dividir o 16 para 4, que vai dar 4. Isso aqui é 100 π, tá? Eu poderia fazer até assim, ó, de cabeça. Pega o 16 e multiplica por 5 meios, tá? Pega o 16, faz vezes 5, que é 80, divide por 2, é 40. Agora pega o 40 e multiplica de novo por 5 meios.
40 vezes 5 dá 200, dividido por 2 dá 100, tá? Então, ó, fiz aí rapidinho, coisa rápida, nenhum tipo de problema. Agora eu falei que tem a maneira mais demorada de fazer. A maneira mais demorada é o seguinte, ó. A superfície de uma esfera é igual a 4πr ao quadrado, não é isso aqui? O raio é 5 meios o raio do primeiro. Então a superfície é igual a 4π meios ao quadrado. Opa! Certo? Então, aqui, olha. Aí aqui vai dar 25r ao quadrado sobre 4. Aí você pode cortar esse 4 com esse 4 aqui, né? Então, 25π r ao quadrado, tá? Então, como é que funciona? A questão fala que a primeira, o volume dela, a área dela vale 16π, certo? 16π. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eu vou dar uma arrumadinha aqui, ó. πr ao quadrado me dá uma área de 16π. E 25πr ao quadrado vai me dar uma área x. É só resolver essa regrinha de 3 que eu vou chegar na resposta. Ó, πr ao quadrado com πr ao quadrado e multiplica cruzado. Aí eu vou ter 4x é igual a 25 vezes 16, que vai dar 400. 400π. Acabou. X é igual a 400π dividido para 4, que é igual a 100π. E tá feito a questão 5 da EA. Certo? Então, a gente resolveu, dá para fazer... Ah, tem até uma outra maneira de fazer ainda, que seria o seguinte, ó. Se a superfície é igual a 4πr ao quadrado, e a questão fala que vale 16, então, olha, 16π é igual a 4πr ao quadrado. Eu vou encontrar o raio, né? Dá para fazer assim também. Corta esse com esse, aí você vai ter 16 quartos igual a r ao quadrado, então r ao quadrado é igual a 4, r é igual a 2. Então o raio vale 2, tá? Então o raio vale 2. Então a esfera 1 eu tenho o raio valendo 2. E a minha esfera 2 eu tenho raio valendo 5 meios de 2. Ou seja, o raio ele vale 5. Agora que eu sei isso, eu posso encontrar a superfície dela. Superfície da esfera 1, superfície da esfera 2. 4πr ao quadrado. O raio vale 5, então é 4π5 ao quadrado. Então é 4π vezes 25. Ah, e foi até bem rápido isso daqui. 100π. Tá? Tudo funciona, tudo chega na resposta, tá? E tudo a gente encontra o gabarito, que é letra A. Tá certo? Eu encontrei aqui, eu evitei fazer assim primeiro, porque eu não sabia que o raio daria inteiro, né? O raio deu 2 e deu 5, deu inteiro. Só que o cálculo que eu fiz usando o K vale para qualquer raio, até raio irracional, tá? Mas como aqui o raio deu inteiro, ficou até mais fácil fazer dessa maneira aqui, certo? E para fechar, a nossa última questãozinha da aula, e a última questão é uma questão da SpaceX
questão da SpaceX aqui no quadro. E vai dar 8 horas já, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou... Essa questãozinha aqui, ela leva um tempo, então eu não queria fazer na correria. Eu queria que vocês pensassem de fato na questão, tá? A questão, ela é basicamente o seguinte. Aquele texto ali em cima, eu consigo resumir com a figura, tá? Lembra aquela questãozinha do sorvete e do licor? Metade licor, metade sorvete. Metade da altura, né? Aqui eu tenho isso também. Eu tenho um cone, eu tenho metade da altura é água, metade da altura é óleo. Aí tem uma torneira lá embaixo do cone. Eu vou abrir a torneira para poder drenar a água. Eu vou deixar a água toda embora. Quando a água passar, eu fecho a torneira. Eu não vou deixar o óleo sair, tá? Então quando eu faço isso, o volume vai cair e vai ficar na parte de baixo. Se a figura inteira, a altura vale H, eu quero saber qual é a altura só do óleo. Isso é depois que o óleo desce, né? Porque do jeito que tá aí, a água vale meio H e o óleo vale meio H. Mas se o óleo descer, a altura muda, tá? Eu quero saber a altura do óleo depois que ele desce, tá? Então, eu queria que vocês pensassem nessa questãozinha aqui e vai ser a primeira questão que eu vou corrigir para vocês. Se ninguém... não precisa nem tirar print isso aqui, não. Eu vou colocar essa questãozinha aqui no grupo de vocês agora e eu quero que vocês tentem fazer. Vai ser a primeira que eu vou corrigir na nossa próxima aula. E eu vou tentar colocar hoje já essa aula aqui para vocês, que assim vocês podem rever o conceito da proporcionalidade e tentar fazer a questão com calma, tá certo? Então, galera, vou colocar essa questãozinha aqui no grupo de vocês agora, tanto no grupo da IA quanto no grupo de oficiais, e essa questão vai ser a primeira que eu vou corrigir na nossa aula de semana que vem. Lembrando, essa questãozinha aí independe pro tamanho do raio e pro tamanho da altura. A questão não fala qual é o tamanho do raio, não fala qual é o tamanho da altura, mas é indiferente. Eu não preciso nem do raio e nem da altura. Se o óleo descer, a relação dele com o H atual vai ser uma dessas alternativas aí, tá? Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer, eu não vou dar nenhuma dica, podem só pensar com calma, tá legal? Então, galera, até semana que vem. Mais uma vez, desculpem o horário dessa aula aqui, e eu vou tentar colocar hoje já no YouTube esse vídeo, mas a questão eu coloco no grupo agora. Então, até semana que vem e grande abraço, galera!